Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, o nosso tradicional, desde já, videozinho da manhã. Daqui a 4 horas tem live, à tarde vai ter outro vídeo, mas estou acostumando vocês com esse vídeo das 6 da manhã, a repercussão tem sido bem legal, sempre os comentários que vocês estão saindo para o trabalho, indo para a escola, ou tomando um cafezinho, assistindo a notícia que eu coloco aqui às 6 da manhã. E dessa vez vamos falar um pouco sobre o Vojvoda, né? Na tarde de terça-feira ele foi apresentado, mas claro, graças ao Palácios, eu optei por fazer outro vídeo sobre, claro, o zagueiro argentino que o Santos contratou. Nessa manhã, com calma, a gente fala do Vojvoda, porque foi uma coletiva bastante interessante. Desde o primeiro segundo, inclusive, quando ele começa a falar, a voz dele embarga, e depois ele até retomou esse assunto durante a coletiva, ao falar do Santos, né? E as pessoas tentam diminuir, tentam estragar. Muita gente, mesmo de dentro, seja lá de qual diretoria for, bota o Santos para baixo, tenta enfiar o Santos no buraco, mas sempre vem alguém que fala a verdade, né? É emocionante estar aqui. Então a voz dele embargou, lembrando que o pai dele contava histórias sobre o Santos, falava bastante sobre o Santos. Salvo engano, o irmão dele mandou mensagem, né? Ele contou que o irmão dele mandou mensagem para falar que o pai estaria orgulhoso dele trabalhando no Santos. Então é inacreditável como o Santos não explora essa situação. É o maior clube do mundo em termos históricos, sem dúvida. Nenhum clube tem uma história tão legal quanto a nossa e muita gente topa vir para cá também por causa disso. Imagina se você conseguir unir a parte histórica com a parte atual, com uma realidade atual boa, vitoriosa, de brigar lá em cima, né? Não necessariamente vitoriosa de títulos, mas de ter condições de brigar. Bom, a esperança do Santista é que o Vojvoda seja, né, o nosso passo rumo a essa condição. Tomara, claro, que, como me falaram até no Twitter, esse roteiro sirva, né, o cara que topa pela emoção, topa com a história da família emocionada dele estar aqui, que ouvia história sobre o Santos e que estava na Vila Belmiro, nessa mesma Vila Belmiro, naquele fatídico dia 6 de dezembro, porque, claro, treinar o Fortaleza consiga ser a peça que nos ressuscita. Vamos usar essa palavra forte, sim. Mas, pois bem, vamos falar aqui sobre a coletiva em si, sobre o que ele falou. E como eu sempre digo para vocês, entrevistas coletivas servem para que a gente possa comparar o que foi dito com o que a gente vê em campo. Lembre-se, por exemplo, de um exemplo, show. Lembre-se de um exemplo recente do Cabadeiro. Eu fiz uma pergunta pro Cabadeiro sobre o estilo de jogo, ele falou, cara, velocidade e atacar espaços. Como é que ele fez aquele gol no Mineirão? Velocidade e atacando o espaço vazio. Então serve pra gente fazer essa comparação, pelo menos quando o cara entra em campo. Né, William? Seria muito bom. Sim, dei uma provocada aqui de graça. Perdão. E eu tive a oportunidade, muito obrigado ao assessor do Santos, que entregou o microfone na minha mão para ser o primeiro a perguntar. E 10 segundos antes o Vojvoda tinha falado que responderia qualquer pergunta, né? Então já aproveitei, sem enrolação, para falar da questão tática. E eu perguntei, vou colocar aqui o trecho em seguida, sobre variações, sobre como ele se considera como técnico, o que ele enxerga do estilo dele de trabalhar. Vou colocar para vocês, eu volto para comentar. Boa tarde, Vojvoda. Felipe Noronha, eu vim de Santos. Uma das reclamações ou comentários, enfim, da torcida do Santos ultimamente é a falta de variações táticas, jogar sempre no mesmo estilo. Queria saber o que você enxergou nesse Santos, no elenco que você tem, das peças que podem chegar, de ideias que você tem. Você tem uma ideia fixa para esse elenco? Você pode variar? Queria que você comentasse um pouco do seu estilo, suas ideias. Bueno, no tengo una idea fixa, eso es verdad, he variado mucho en mis comportamientos tácticos, porque yo soy un treinador adaptativo muchas veces, que se adapta primero a lo que tengo dentro del elenco. Muchas veces me adapto a lo que puede acontecer en la partida o estrategia de la partida. Muchas veces me adapto, no, bueno, ahora Ochimi encalló con este sistema y vamos a continuar con este sistema. Bueno, muchas veces digo, bueno, este sistema ya, adversarios ya no, están conociendo a la gente, entonces hay que modificar. Entonces, hay que no quiero poner una etiqueta en qué tipo de entrenador soy, si soy un entrenador de pose de bola, si soy un entrenador de defensivo, si soy un entrenador que propone ataque. Tampoco soy, bueno, ese adapta mucho. Yo soy un entrenador de fútbol que quiero primero, procuro rendimiento de meus jugadores, exijo rendimiento de meus jugadores, como exijo rendimiento individual. Ese rendimiento individual tiene que ayudar al rendimiento colectivo. Entonces, es eso, Vojvoda de entrenador. Tengo que conocer a mis jugadores
y tengo que hacer funcionar ao time. Sim? Bom, é a resposta dos sonhos, né? A gente implora para que seja exatamente isso. É algo que a gente pede há muito tempo, ou pelo menos há 6 anos, desde que o outro cara que não quis vir neste momento, e que não tem que vir mais, nunca mais, estava aqui. Variações, ideias. As palavras-chave o Vojvoda atacou, usou, né? Não tenho ideia fixa, variou bastante. E aí eu achei curiosa a ordem de fatores que ele trouxe, porque altera o produto, né? Primeiro eu me adapto ao que tenho. Eu até perguntei, você já observou o que você tem em mãos? Ele falou, primeiro eu me adapto ao que tenho. Muitas vezes ao jogo, durante ao jogo, como o jogo está caminhando e vamos mudar. É algo que eu falei na análise tática do dia seguinte à chegada dele. Muitas vezes me prendo até ao encaixe que deu certo. O time começa a voar no encaixe, ele começa a utilizar esse encaixe, normal. Perdão hoje pelo barulho, a gente está gravando na sala de coletiva, mas acho interessante aqui vocês observarem como é o nosso dia a dia. E também depois ele termina, né, nessa ordem falando que me adapto ao costume dos rivais, que é o que eu sempre falo. Se você joga da mesma maneira sempre, todo adversário seu te estuda muito fácil. Então é importante que haja, que exista essa variação. Se o Vojvoda cumprir estes 4 pontos que ele trouxe, é o nosso sonho, é o que a gente deseja. Não é que eu tenha algo contra o 4-3-3, por assim dizer, mas é sempre 4-3-3, a única variação 4-2-4. Eu acho que tem jogadores do Santos capazes de fazer algo diferente. Eu acho que o Vojvoda é muito capaz de encontrar soluções, formações diferentes para esses jogadores e para quem vai chegar, né? Então é muito importante que, da oportunidade que a gente tem de pegar a aspa dele para levar como comparação, ele tenha se colocado nessa situação. O Kleber Xavier se colocou de forma um pouco mais leve e não entregou. Outro, o Caixinha também. Qual foi a grande comparação do que o Caixinha falou para o que ele fez, que eu sempre trouxe aqui no canal? Na coletiva de apresentação ele falou, os zagueiros brasileiros têm problema, defensores, né, para contar os laterais, de não conseguir olhar a bola e o defensor, o atacante pelas costas, sempre tomando bola pelas costas. Como é que o time dele tomava um monte de gol? Com bola pelas costas. Então assim, a comparação foi, você não cumpriu. O Kleber Xavier não cumpriu. Tomara que o Vojvoda consiga cumprir, até pelo bem do canal, porque eu adoro falar de tática, então se ele fizer várias variações, hoje eu tô repetitivo. Será fantástico pra gente analisar aqui, e eu sei que vocês gostam de assistir. Vou fazer um compiladinho de outros tópicos aqui. Ele falou do Neymar, claro, e é mais um exemplo de como o Neymar é amado, né? E muita gente fecha os olhos para isso. Amado no mundo do futebol, não tô falando de momento, mas ele fala, eu vou aprender com ele e eu vou aprender como é estar com ele. É outro nível, é top 3 jogadores que você falar isso no mundo, junto com o Messi e com o Cristiano Ronaldo, essa é a realidade. Foi questionado também sobre o imediatismo, a pressão, eu achei legal, né? Tenho que ganhar domingo. Por mais que ele tenha até dado uma sorridinha, tenha dado um sorrisinho, hoje eu tô tenha dado um sorrisinho ao final dessa frase, ele sabe que a pressão chega, né? O Santos não tá numa zona fácil, tem adversários embaixo que estão perdendo, parabéns Vitória, né? Toma 8, obrigado por esconder um pouco o nosso 6, mas ele sabe que precisa vencer. O Santos joga em casa domingo, tem que vencer. Então, ele sabe dessa pressão, ele não veio à toa. Achei curioso também ele falar que chegadas, ele não negou chegadas, por mais que o Matos tenha cortado a pergunta sobre o próprio Palácio e sobre outros reforços, o Matos não deixou responder. Mas anteriormente ele tinha citado, né, que as chegadas, as possíveis chegadas, estimulam o resto do elenco. Que eu tendo a ter fé. E aí é um voto de fé mesmo, um salto de fé, como falam, porque eu sempre acho que o jogador brasileiro tem a mania, então trazendo reforço para minha posição quer dizer que não gostam de mim. Quando na verdade o cara tinha que começar a se esforçar mais para ganhar essa posição nesse duelo, né? Enfim. Também não mostrou problema nenhum com a comissão técnica fixa que está, e citou todos que chegam, 2 auxiliares, um psicólogo, um preparador físico, um preparador de goleiros. Falou que desde as conversas já sabia que isso ia acontecer, então tá tudo bem. Na hora da pergunta sobre defesa, que a do Santos realmente tá mal, ele fala da cultura de ataque, mas nada muito além disso. Deixa claro que a questão do psicólogo dele é a psicologia esportiva, não é que o cara vai chegar, ele até fala, não, tô com problema com a minha esposa. Não é isso. É uma psicologia para ele render mais. E é o que a gente falou na live do trio recentemente. Você pega esses pontos e o cara te indica para fora. Pô, você precisa falar do problema com a esposa, que seja, o exemplo dado? Vem cá, eu te indico você continuar essa terapia fora. Por que não? Vai ajudar também. Mas que o psicólogo dele é mais sobre a questão esportiva. Enfim, acho que foram esses os pontos interessantes, como a gente sempre fala aqui, a questão tática. Tive a oportunidade dessa pergunta, acho que ele foi muito claro e deu material para que a gente observe nos próximos jogos o que ele é capaz de fazer.
a visão aqui foi muito positiva, a minha visão é muito positiva, vocês sabem que eu geralmente sou meio assim com o técnico, fala e não entrega, mas eu acho que se tem alguém com potencial de entrega aqui, é o Vojvoda em relação aos últimos técnicos. Estou muito feliz com a escolha, por favor, varie, estude, adapte, seja muito mais criativa do que os técnicos anteriores, porque a gente precisa muito. Acho que tem um grande potencial de dar certo, e dar certo aqui não é ser campeão brasileiro, o Santos não vai ser campeão brasileiro. Mas ficar tranquilo no segundo turno, quem sabe sonhar um pouquinho mais alto. Dá pra ter esperança. Tchau.